A tensão internacional não é mais uma teoria da conspiração, é uma realidade palpável. Recentemente, mísseis ataque EMS foram lançados da Ucrânia, atingindo uma instalação militar na Rússia. O que isso significa para o equilíbrio de poder global? As repercussões estão apenas começando e você vai querer entender cada detalhe dessa nova fase de conflitos. A situação agravou-se quando vários membros do Congresso dos Estados Unidos, juntamente com generais e analistas políticos, começaram a discutir medidas para retirar o presidente Joe Biden do cargo, alegando questões de competência mental e a possibilidade de um confronto militar com a Rússia, que poderia resultar em consequências devastadoras para o mundo inteiro. A situação internacional está se tornando cada vez mais instável, com a intensificação das ações militares e o apoio de nações como Belarus e a Coreia do Norte, o que tem alimentado um clima de grande incerteza. Especialistas em política global alertam para o risco crescente de um confronto direto entre os Estados Unidos e a Rússia, algo que poderia levar a consequências catastróficas e imprevisíveis para ambos os países, sem um desfecho claro ou vencedor. Nesse contexto, o Dr. Francis Boyle, ex-fiscal da ONU para crimes de guerra, sugeriu que o presidente Biden seja alvo de ações legais para evitar uma possível guerra em grande escala. Boyle mencionou que um movimento de impeachment está sendo preparado por um grupo de congressistas que se opõem à administração Biden, com o objetivo de afastá-lo do cargo antes que suas decisões impulsivas possam levar o país a um conflito global. O rascunho do projeto já circula nas redes sociais e reflete a preocupação de muitos com a trajetória perigosa da política externa dos Estados Unidos. Em paralelo, o ex-assessor de Donald Trump, Michael Flynn, fez um apelo à vice-presidente Kamala Harris, pedindo que ela invoque a 25ª emenda para remover Biden do cargo. Flynn argumenta que Biden não tem mais a capacidade mental necessária para governar e que suas ações estão colocando em risco os interesses nacionais. Em suas declarações, Flynn indicou que as políticas de Biden estão intensificando as tensões com a Rússia e que sua incapacidade de lidar com a situação poderá resultar em uma drástica perda de apoio entre os eleitores, afetando diretamente sua popularidade nas futuras eleições. No cenário político interno dos Estados Unidos, a oposição ao presidente Biden tem ganhado força e uma das figuras mais críticas é o congressista republicano Thomas Massie. Massie, que frequentemente se posiciona contra as decisões do governo, tem caracterizado Biden como um fantoche nas mãos de forças políticas e interesses ocultos. Para ele, as ações do presidente não apenas refletem um governo vulnerável a influências externas, mas também colocam os Estados Unidos em uma rota perigosa em relação a conflitos internacionais. Massie alertou repetidamente que o aumento das tensões geopolíticas, em especial com a Rússia, está caminhando para um cenário cada vez mais volátil, no qual os Estados Unidos poderiam se ver arrastados para uma guerra direta com o Kremlin, um conflito cujas repercussões seriam catastróficas não apenas para os dois países, mas para a ordem mundial como um todo. A crítica de Massie se baseia, em parte, na autorização dada por Biden para o envio de armamentos avançados a Kiev, o que ele vê como uma provocação desnecessária à Rússia. Essa medida, segundo o congressista, não só compromete a segurança nacional dos Estados Unidos, colocando em risco a população americana, como também aumenta as chances de um conflito mais amplo. Massie, como outros membros do Partido Republicano, questiona a lógica por trás de apoiar um regime no exterior, enquanto a segurança interna do país pode estar sendo minada por essas mesmas ações. A crescente presença de forças russas ao longo da fronteira com a Ucrânia e a contínua retórica agressiva de Moscovo são, para Massie, sinais claros de que o risco de uma guerra total não está mais no campo das especulações, mas se torna cada vez mais tangível. A cada novo avanço político e militar, a figura de Joe Biden dentro do cenário doméstico se enfraquece ainda mais. A aprovação do presidente tem enfrentado desafios significativos, refletindo uma crescente insatisfação com sua administração, tanto no campo econômico quanto nas questões externas.
O ambiente político nos Estados Unidos, que já era instável devido a questões internas como a crise econômica e a polarização política, agora se vê ainda mais polarizado pela questão do impeachment de Biden. A oposição, liderada por republicanos como Massey, tem ganhado força e tem sido alimentada por setores do Partido Republicano que acreditam que a única maneira de evitar uma escalada de tensões é remover Biden do cargo. A grande pergunta que persiste e que tem sido debatida por analistas políticos e especialistas internacionais é se o impeachment de Biden é uma possibilidade real ou apenas mais uma manobra política dentro do jogo partidário. Embora alguns argumentem que o impeachment não passaria pela Câmara de Representantes controlada pelos democratas, outros acreditam que o crescente descontentamento popular e o aumento das críticas internas possam impulsionar esse movimento. Mas, acima de tudo, o que realmente assusta analistas e cidadãos é a dúvida sobre até que ponto os Estados Unidos estão de fato próximos de um confronto armado com a Rússia. O governo Biden, ao mesmo tempo em que busca reforçar a presença americana no cenário internacional, está pressionando as fronteiras da diplomacia, arriscando uma guerra de grandes proporções e deixando a pergunta no ar: qual será o verdadeiro custo de suas escolhas políticas? Com a situação política interna se deteriorando, enquanto o mundo observa atentamente os movimentos militares e diplomáticos, muitos começam a questionar até onde os Estados Unidos estão dispostos a ir para manter sua influência global e, mais importante, até que ponto Biden está disposto a arriscar a segurança de sua própria nação em nome de um apoio internacional que pode, eventualmente, virar contra ele. A incerteza sobre o futuro imediato coloca o país em um território desconhecido, e os próximos meses serão cruciais para determinar o rumo do governo Biden e o destino das relações internacionais. Neste momento crítico, em que o cenário global parece cada vez mais volátil, é imprescindível refletirmos sobre as consequências das decisões políticas que estamos testemunhando. Cada movimento, cada declaração e cada ação tomada por líderes mundiais tem o potencial de desencadear reações em cadeia que podem afetar o futuro imediato de diversas nações, bem como o equilíbrio global. Nos últimos tempos, as tensões internacionais têm se intensificado de forma alarmante e a responsabilidade de nossos governantes se torna ainda mais crucial. É preciso questionar até que ponto as políticas de confrontação estão sendo alimentadas por interesses estratégicos e até que ponto estão sendo moldadas pela busca por poder. Essas são questões que devem ser cuidadosamente avaliadas enquanto acompanhamos o desenrolar dos acontecimentos. A principal questão que surge em meio a esse turbilhão é: o que realmente é necessário para desescalar esse conflito? Será que existe um caminho de diálogo, de negociação, capaz de interromper a espiral de agressões e provocação? Ou estamos à beira de uma escalada irreversível? Para evitar que o risco de uma guerra global se torne uma realidade, devemos priorizar o entendimento mútuo e a construção de pontes entre as nações envolvidas. No entanto, à medida que as atitudes agressivas se intensificam, é cada vez mais difícil imaginar soluções diplomáticas que possam frear um confronto de grandes proporções. O cenário é incerto e, sem dúvida, todos os envolvidos estão tentando equilibrar suas posturas políticas com as expectativas de seus cidadãos e aliados. Mas o que é realmente necessário para deter essa escalada? Talvez a resposta esteja na colaboração entre os principais países, buscando minimizar os danos e procurar soluções alternativas à guerra. Será que a diplomacia pode ainda prevalecer sobre os impulsos militares? Ou estamos cada vez mais à mercê de uma narrativa de guerra que poderia ser evitada com mais comprometimento com a paz? Se você considera este conteúdo relevante para os tempos que estamos vivendo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal.